Hoje eu queria trazer essa mensagem. A Bíblia diz que essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue. 12 anos ela enfrentava isso. E a Bíblia diz que ela havia padecido com muitos médicos. Se hoje, por exemplo, você vê, é custoso você ter a condição médica, imagina naquela época, não era para qualquer pessoa. Então ela devia ter algumas posses. Mas a Bíblia diz que nada resolvia a condição dela. Há situações que só se resolvem espiritualmente, na presença de Deus, diante de Deus. Se a condição é espiritual, é só o Senhor. Não adianta, por exemplo, uma questão espiritual você querer resolver de uma forma humana, não funciona. Mas a Bíblia nos mostra que ela tinha algo, um fluxo de sangue. Quando nós pegamos essa ação de uma hemorragia, por exemplo, se você perde sangue, naturalmente você tem que repor. Isso é óbvio. Você pega, às vezes, a pessoa no acidente, às vezes ela tem a perda do sangue, ela tem que repor. E uma das características do sangue no corpo do homem, ele é vida, ele representa a vida. Sem o sangue a gente morre. Sim ou não? A gente vai morrer sem o sangue. Por isso que isso é algo humano, então ela deveria ser uma pessoa muito fraca. Porque não sei se para a época havia transfusão de sangue, por exemplo. Não sei se já tinha devia ser uma pessoa muito fraca. Só que ela foi até Jesus. Eu queria trazer essa mensagem da mesma forma que nós vimos na semana passada. Não de uma forma humana, mas de uma forma celestial. Há muitas pessoas que elas estão sangrando, não fisicamente, mas espiritualmente. Enquanto esse sangramento ele não for estancado, isso vai gerar sobre a vida dessa pessoa cansaço, gera sobre a vida dela fadiga. E se você pega um sangramento, se ele não for sanado humanamente, a pessoa morre. Espiritualmente também não é diferente. Então, quando nós pegamos no livro dos Salmos, coloca para mim aí, Manselma, Salmos capítulo 19, verso de número 12. Livro dos Salmos, capítulo 19, o versículo é o versículo de número 12. Achou aí? Quem pode entender os próprios erros? Expulga-me tu dos que me são ocultos. Ou seja, quem pode compreender os erros, as falhas, senão pela palavra de Deus? Por isso eu preciso observar, será que espiritualmente eu não estou sangrando? E eu não estou percebendo isso? E isso tem gerado circunstâncias, e nós vamos entrar num aspecto só, porque não dá para ver todos. Por isso que da mesma forma que um sangramento leva à morte, sangramento espiritual tem levado muitas pessoas a morrer, irmãos. Isso nós temos que observar. No culto da manhã eu falei um pouco mais. Eu falei sobre Absalão, que ele gerou no seu coração um sentimento de vingança, de ódio contra o seu próprio irmão. 2 anos ele contemplou isso. Ele acabou matando Aminon por causa de algo que Aminon havia feito. Mas Deus deu uma direção um pouco diferente nessa noite. Se você pegar primeiro o livro de Samuel, é o capítulo de número 2. Eu queria que você pegasse primeiro o livro de Samuel, é o capítulo de número 2. Pega aí na sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, é o capítulo de número 2. Fácil de você encontrar, de você perceber. Primeiro livro de Samuel, é o capítulo de número 2. Achou? Só eu que não achei. Cadê um obreiro aqui para me ajudar? No versículo 1 diz, 1 Samuel capítulo 2, verso 1. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor.
o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Quando nós observamos o texto, a gente vai ver o coração de Ana regozijando na presença de Deus. Ana devia estar saltando de alegria. Por quê? Porque aquilo que ela buscava, ela conseguiu. E aqui nós estamos contemplando posterior o nascimento de Samuel. O nome Samuel quer dizer pedido ao Senhor, tenho pedido ao Senhor. E Ana, ela contempla o nascimento de Samuel e ela diz que o coração dela se alegra em Deus. Só que eu te faço uma pergunta, a Bíblia não mostra, não dá para a gente mensurar isso, mas quanto tempo, desde o casamento com o seu esposo, até a concepção, Ana, ela vivia triste? A Bíblia não mostra. Porque se você pegar 1 Samuel capítulo 1, nós vamos ver o coração de Ana como o coração dela estava. No versículo 7 diz, e assim fazia ela, no caso de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse, Ana, por que choras? E por que não come? E por que está mal o teu? A palavra mal aqui quer dizer o quê? Triste. Por que seu coração está triste? Eu não sei quanto tempo, irmãos, Ana, ela permaneceu com uma tristeza, uma angústia, uma amargura no coração, porque faltava algo para ela. Mas chegou o tempo que o coração de Ana se alegrou. Chegou o tempo que o coração de Ana, ele se regozijou no Senhor. Mas vamos aqui, sem querer mudar a Bíblia, eu vou só falar, vamos dizer que fosse 10 anos, por exemplo. Ela viveu 10 anos da vida dela em angústia, em tristeza, em amargura. Há muitas pessoas que espiritualmente estão sangrando nessa parte. Por aquilo que busca não chegar, o coração se entristece. Coloca para mim aí, deixa a irmã Selma colocar, mais fácil, Provérbios, capítulo 12, verso 13. Coloca na tradução NVI, que fica bem mais fácil. Isso, do ladinho aí. Não é isso não. Coloca Provérbios 13, 12. Vamos ver se eu inverti. É isso. A esperança demorada enfraquece. Tem tradução que diz adoece o coração. O que é esperança? Aquilo que se projeta, aquilo que você busca, aquilo que você quer. Fé é presente. Esperança é uma condição, vamos dizer assim, futura. Eu tenho esperança que o Brasil seja um país melhor, condição futura. Aí a Bíblia diz, mas o desejo chegado é árvore de vida. Algo chegou no coração de Ana e Ana se alegrou, irmãos. E sempre na nossa vida, nós vamos buscar algo, nós vamos querer algo, nós temos uma esperança de algo. Mas até o ponto desse algo se cumprir sobre nós vamos ser como Ana, vamos viver tristes, vamos viver prostrados, muitas vezes condição humana chorando. Por isso que quando eu olho para esse texto, eu vejo a grandeza de Deus, cumprindo a promessa dele, mas quando eu olho para Ana, ela não precisava vivenciar aquilo. Mas nós vamos entender hoje por que isso é possível. Como é que eu consigo viver mesmo diante daquilo que me falta? Mesmo diante daquilo que tem me faltado? O coração de Ana só se alegrou depois que ela segurou a bênção? Nós vamos olhar para a Bíblia hoje e nós vamos perceber algo diferente. Quando nós olhamos, nós temos duas alegrias. Primeiro, alegria humana. Como assim, pastor, alegria humana? Normalmente, final de ano, você vai no shopping, eles sorteiam o quê? Carro. Já viu? Você vai no shopping, normalmente eles sorteiam. Esse ano nem sei sorteado, eu não lembro. Sortearam esse ano? Você viu?
Alguns devem ter sorte, mas normalmente, vai, pronto. Aí você chega lá, você compra, você pega o cupom, coloca lá na urna, sei lá quanto, 10 mil cupons tem lá, aí você é sorteado. Aí toca o telefone, Fernando? Sim, sou eu. Você acabou de ganhar um carro. Você nem acredita, porque hoje tanto de pegadinha que tem por aí, você já desliga o telefone. Aí liga de novo. Não, você acabou de ganhar o carro, você comprou, você vê. Como é que seu coração fica? Vou ter que pagar IPVA agora. É assim? Alegria? Sim ou não? Seu coração se alegra. Já taca fogo no carro velho, já joga fora, joga para lá. Seu coração se alegra. Alegria humana. Há muitas coisas nesse mundo que alegram o nosso coração. Tem muitas que entristecem, mas é uma alegria. Que o seu coração se regozija. Você está andando na rua, numa situação dessa, você vai lá e daqui a pouco você chuta uma nota de R$200. Você fala, não. Isso é mistério de Deus. Olha para um lado, nem assim que fala. Olha para o outro, já põe o pé em cima da nota, fica assim. Se não tiver ninguém, se tiver alguém, você vai perguntar se a nota é da pessoa. Mas se não tiver, já põe o pé lá, ó. O coração se alegra. Mas essa alegria é passageira. É algo que vem e passa, é momentâneo isso, irmãos. E às vezes nós confundimos essa alegria com uma condição que você vai perceber hoje. Por isso que muitas pessoas estão sangrando espiritualmente, por não entender isso, por não perceber isso. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, no livro de Joel, capítulo de número 1. Vamos na Bíblia, para que fique bem mais claro. Joel, é o capítulo de número 1. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Se você abrir em Malaquias, aí você volta a Zacarias, aí você volta a Sofonias, aí você vai voltar a Abacuque, Naum, Miqueias, Amós, e você encontra Joel, capítulo de número 1. Alegria humana. Achou? Eu vou ler do versículo 10 ao versículo 12. Diz, o campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinheteiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Vamos ler junto? E a alegria se secou entre os filhos dos homens. Por que a alegria se secou? Vamos colocar trazer para a nossa realidade? A pessoa perdeu o emprego. Está faltando alimento. Ela está em dificuldade. Está enfrentando batalha. Fez uma plantação atrás da casa. O cachorro foi e comeu tudo. Cachorro vegetariano. Alegria humana que passa. E quando nós entendemos isso, às vezes a pessoa ela se coloca somente diante disso. Mas nós temos alegria celestial. Algo que vem de Deus, que provém de Deus. Que mesmo que a concepção humana ela venha a falhar, essa alegria do Senhor, ela não falha. Você conhece a alegria humana, porque muitas coisas trazem alegria no nosso coração. Mas será que estamos conhecendo essa alegria celestial? De realmente entender que há algo, ainda que tudo nesse mundo venha ser contrário, venha ser difícil, mas o meu coração ele não muda. Por isso que Ana,
ela não vivenciou isso pela ação do Espírito Santo que nós podemos viver hoje. Pega a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Lembra de onde nós começamos? De uma hemorragia, não um sangramento físico, mas espiritual. Algo que precisa ser sanado, fechado. Lucas capítulo 15. Só para ver se vocês estão acordados. Glória a Deus, está todo mundo acordado. Maravilha. João capítulo 15. No versículo 10, olha o que Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que em mim... Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça e a vossa alegria seja completa. Então, nós temos uma alegria humana e nós temos uma alegria divina, celestial. Algo que provém e vem da presença de Deus e vem do Senhor para a nossa vida, irmãos. Vem de Cristo para cada um de nós, vem para mim, vem para você. Diga graças a Deus por isso. Vamos ler o versículo 11. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça e a vossa alegria seja completa. Diga graças a Deus por isso. A alegria de Jesus, ela é completa sobre a nossa vida quando? Jesus, ele condiciona essa ação da verdadeira alegria quando nós entendemos um princípio de Deus. Eu queria que você observasse isso hoje. A alegria de Jesus, irmãos, ela está ligada a algo. Olha para quem está do seu lado. Diga obediência. Porque muitas pessoas estão sangrando espiritualmente, porque não entenderam ainda que para que eu possa permanecer nessa alegria de Jesus, olha o que ele diz no verso 10, se guardardes os meus mandamentos, obedecerdes, seguirdes, continuardes, permanecereis no meu amor, do mesmo modo tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, enquanto a alegria de Cristo não estiver em nós, a alegria que vem desse mundo, não vou dizer que é errado. Imagine, você vai lá no shopping, coloca lá na UNA, ganha uma BMW, misericórdia. No outro dia já vem para a igreja com ela, sem placa. Alegria. Depois vem a tristeza, vai ter que pagar IPVA. Então, alegria, só que ela não é completa. Porque isso passa, é passageiro, é momentâneo. A alegria de Cristo em nós, ela é completa, mas ela está condicionada a você permanecer e obedecer ao Senhor. Porque se ela é celestial, é o Senhor que dá essa condição. Coloca para mim, o Anselma, Salmos, deixa ela colocar lá, livro dos Salmos, capítulo 51, versículo de número 12. Salmos 51, verso de número 12. Pega aí na sua Bíblia. Não, lê aqui, perdão. Não sai daqui, não. Diz, torna-me da tua e sustém com o Espírito. Quem está fazendo essa oração? Davi. Davi está orando a Deus dizendo, Senhor, torna-me dar alegria. Se Davi está pedindo a Deus para que Deus torne, é porque ele havia o quê? Perdido. E por que Davi perdeu a sua alegria? Nós conhecemos essa oração como oração de Davi, quando Davi vai a Deus por causa de um adultério.
Quando a pessoa ela sai da direção de Deus, ela sai da palavra de Deus, ela vai perder essa alegria no coração. Por isso que toda pessoa que ela está no pecado, o coração dela está triste, amargurado, entristecido. Porque a alegria, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo, ela provém do Senhor. Se eu quero viver, irmãos, uma vida completa diante de Deus, eu preciso permanecer na direção da palavra do Senhor. Por isso a Bíblia diz, não desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. E quantos não estão sangrando espiritualmente sem perceber isso? E como é que eu consigo, vamos dizer assim, sanar, fechar esse sangramento? Quando você entende isso, que você precisa permanecer em Cristo, não só quando você está na igreja, mas quando fora da igreja você também estiver. A sua alegria em Jesus, ela vai ser completa. Ainda que você possa enfrentar dificuldade, batalha, adversidade na concepção humana, mas você vai ter algo de Deus no seu coração que sobressai a qualquer coisa nesse mundo. Alegria que vem do Senhor. Muitos podem e estão desfrutando da alegria desse mundo, mas será que você está desfrutando dessa alegria que vem de Deus? Dessa alegria que provém do Senhor? Volta no versículo 11. Tenho-vos dito isso, João 15, 11, para que a minha alegria permaneça em vós. Mas permaneça quando? Quando nós permanecermos na sua palavra. Se você permanece na direção de Deus, a alegria do Senhor, ela permanece sobre a sua vida. Mas a partir do momento que você sai da direção de Deus, é como se é esse sangramento que eu tenho falado. Por isso, perceba isso. Sei lá, você falou uma palavra que você não deveria falar por cônjuge. Seu coração se entristece. Você sabe que você não devia ter dito aquilo, ter falado aquilo, se portado dessa maneira. Teu coração fica, o Espírito de Deus no seu coração, ele começa a agir. Você só tem a verdadeira paz, a verdadeira alegria, quando você vai lá e confessa, quando você pede perdão, quando você se coloca diante da pessoa e você se coloca diante de Deus. Por isso Davi está orando a Deus, Senhor, torna-me dar alegria da tua salvação. Davi havia pecado, cometido um homicídio e cometido um adultério. E ele vai dizer, não retire de mim o teu espírito e não me lance fora da sua presença. Nós temos a alegria do mundo, alegria desse mundo, mas há uma alegria que vem de Deus, que é completa sobre a sua vida, que ainda que falte, que ainda que você não tenha, e ainda que você não possa estar vivenciando, ainda que você venha estar em grande dificuldade, é algo que não vem de situações externas, é algo que está dentro de você, é algo que está sobre a sua vida. Aí agora você vai entender um versículo que nós lemos muito. Coloca para mim, deixa a irmã Selma colocar. Abacuque capítulo 3, verso 18. Agora você vai entender o porquê desse versículo. Abacuque 3, 18. Não, põe 17. Volta só um pouquinho. Só subir. Diz, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, tudo concepção que é humana. Todavia, me alegrarei, alegria externa ou alegria interna? Alegria de coisas tocáveis, palpáveis, ou alegria que vem de Deus para o seu coração? Alegria que provém de Jesus para a sua vida. Alegria que vem de Deus para você. Por isso que ainda que você tenha um casamento difícil, ainda que você tenha uma vida difícil, você precisa perceber que essa alegria que vem de Cristo, ela preenche e te torna completo diante de Deus. Porque a condição desse mundo é perecível, mudança, é cíclico, constante.
Mas todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mas o Senhor liga essa alegria, a condição é obediência e permanência na sua palavra. Quando nós, como igreja, andamos e permanecemos na direção de Deus, você pode ter certeza, você vai ter essa alegria no seu coração, no nome de Jesus. Se nós olharmos um pouco antes, pega aí no livro dos Salmos, a vida de Davi, Salmos capítulo 4. Não você fica muito preguiçoso sem ir na Bíblia. Salmos capítulo de número 4, o versículo de número 7. Diz assim: puseste alegria no meu coração. Quem colocou? Deus. Davi está falando que o coração dele estava com uma alegria tremenda, uma alegria tão grande, que ele vai fazer uma comparação. Mais do que no tempo que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. O que é trigo e vinho? Concepção humana. Alegria terrena. A condição de plantio. Não esqueça que eles viviam de plantio e colheita. Você chega lá no trabalho amanhã, aí manda você ir no RH, você já fica com medo, achando que vai ser mandado embora. Aí você chega lá, você é promovido. Como é que o coração fica? Feliz. Ainda chega assim e fala assim: olha, eu vou dobrar o seu salário. Aí você já sai de lá pulando, gritando, aleluia, glória a Deus. Alegria. Mas Davi diz assim: olha, isso tudo aconteceu comigo, mas a alegria que Deus me deu é algo maior. Muitas pessoas estão sangrando espiritualmente por isso, porque estão vivendo somente num plano humano. Estão se esquecendo que nós somos seres humanos, mas somos seres celestiais. Precisamos da alegria desse mundo, mas dependemos mais da alegria de Deus, que nos mantém de pé diante das maiores batalhas da nossa vida, que nos mantém de pé diante das maiores adversidades que venhamos passar e venhamos enfrentar. É essa alegria que Deus tem preparado para você. E se você pegar Gálatas 5:22... coloca para mim, irmã Selma, na tradução NVI, Gálatas 5:22. Pega aí na sua Bíblia, Gálatas 5:22. Achou? Mas o fruto do Espírito é amor. A tradução, se não for outra tradução, traz como gozo. A tradução NVI traz como alegria. É o fruto que Deus produz no teu coração, alegria, diante da adversidade. Por isso, como diz aquela canção, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É possível. Por isso você pode estar sangrando espiritualmente por não entender isso. Às vezes você está se baseando só numa alegria humana, não numa alegria celestial. Daquilo que Deus tem, o fruto do Espírito é amor, alegria. Se é fruto, ele vem de Deus, ele provém de Deus. E para que eu veja esse fruto claro sobre a minha vida, eu preciso estar em Deus, eu preciso permanecer em Deus. Por isso Jesus diz, está em mim e eu em vós, porque a vara de si mesmo não pode produzir esse fruto. Esse aqui não. Esse fruto aqui não. Você pode produzir o fruto na condição terrena. Celestial só o Senhor, que produz no teu coração e te dá essa alegria. Verdadeira alegria e alegria completa. Coloca, deixa do lado aí você tem, vamos lá, vai, vocês são muito preguiçosos. Gálatas 4, Efésios capítulo 4, versículo 30, está do lado aí. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Amém? Achou? Diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. E no nosso coração, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Como? Quando nós saímos da direção do Senhor. Como temos atitudes, comportamentos fora da palavra de Deus, que destoam da direção do Senhor. A Bíblia diz, não entristeçais. Por isso que às vezes a pessoa tem até uma canção no mundo que diz assim, nem 1 quilo de açúcar te adoça, já viu? Alegria, ela precisa da presença de Deus. Por isso que às vezes a pessoa, ela busca, não estou entrando nesse sentido, nesse aspecto, mas às vezes ela está triste em casa, ou ele está triste em casa, aí vai lá no shopping, gasta, compra sapato, compra isso, aí fica feliz. Aí depois vem a tristeza. Você quer ver uma coisa que dá prazer? Comida. Comida boa, lógico. É saboroso, é prazeroso. Chocolate. Chocolate bom também. Mas é algo que é momentâneo. Às vezes você está sangrando espiritualmente, achando que é uma condição humana, mas às vezes é uma condição celestial. Em algum ponto da sua vida, você pode ter saído ou estar saindo da direção de Deus, e seu coração está se entristecendo, seu coração está chateando. Por isso é necessário voltar, irmãos. Por isso é necessário andar na presença de Deus. O Filho de Deus só se realiza na presença dele. Por isso, não entristeçais o Espírito Santo. E quando eu entristeço, quando eu saio da direção do Senhor. Para a gente terminar, no livro de Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 20, versículo 12. Neemias, capítulo 8, verso 12. Achou? Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 12. Versículo de número 10, irmãos. Neemias 8, 10, desculpe. E disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais. Por quê? A alegria do Senhor é a vossa. Você vai entender esse versículo também hoje. Alegria do mundo e alegria celestial. Alegria humana e alegria celestial. Olha, a Bíblia diz que a alegria que vem de Deus é o que fortalece você. E às vezes a pessoa, ela busca mais a condição desse mundo e se esquece do Senhor. Por isso que às vezes você vê pessoas riquíssimas, que têm ali condições de realizar vários desejos, vontades em todos os aspectos, mas prostrados, muitas vezes com depressão, entre muitas coisas. Porque a verdadeira alegria que vai completar, aí sim, eu tenho a alegria de Deus no meu coração, aquilo que vem do Senhor, nesse mundo, eu vou me regozijar muito mais ainda. A alegria do Senhor, que vem de Deus, é o que fortalece você. E é nessa alegria que temos que nos regozijar. Por isso, volta onde nós começamos, Marcos capítulo 5. A Bíblia diz que essa mulher tinha um fluxo de sangue, havia padecido com muitos médicos. Nós vimos que a condição sanguínea, ela precisa ser estancada, seja uma hemorragia, porque se continuar sangrando, vai levar à morte, espiritualmente também. Por isso, veja que se nessa área você não está vivenciando somente uma condição terrena e se esquecendo daquilo que Deus tem para você. Mas o Senhor deu essa condição para que eu possa desfrutar da alegria dele, a obediência à sua palavra.
Quando eu estou na direção de Deus, obedecendo ao Senhor, você pode ter certeza, seu coração se regozija de alegria. Aí a Bíblia diz, verso 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Hoje eu digo, irmãos, dessa fonte que possa estar gerando tristeza, medo, mágoa, ira, angústia no teu coração, ser sanada no nome de Jesus. Por isso, aquilo que possa estar tirando a vida de Deus em você, aquilo que possa estar tragando a vida do Senhor sobre a sua vida, vá a Jesus. É em Cristo que nós nos realizamos, somente na presença dEle. Que Deus possa cercar teu coração. Poderia falar de muita coisa, mas Deus colocou esse ponto de alegria. Por isso que Ana, ela não conseguiu regozijar diante do Senhor, porque o tempo que ela vivia, não havia a porção do Espírito Santo ainda. Mas o Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida hoje. É Ele que nos dá a condição de caminhar, de andar na presença de Deus, de permanecer diante do Senhor. Por isso, toma uma posição com Jesus hoje. Toma uma posição de andar na presença de Deus, você em casa, você aqui na igreja. Você vai ver que o seu coração vai se regozijar, irmãos. Você vai acordar, você vai dormir sorrindo e acordar sorrindo. Porque Deus vai ser a sua alegria. Não, pastor, quando acontecer uma coisa boa na minha vida, vai se alegrar. Mas a alegria completa é em Jesus. Que Deus coloque isso no teu coração. Não vou voltar na mensagem para não ficar repetitivo. Deus falando no seu coração. Algum sangramento sobre a sua vida hoje, na condição espiritual, essa mulher foi a Jesus. Muitas vezes pode ser na condição moral. A pessoa está sangrando. Vá a Cristo hoje. Vá a Jesus hoje. Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé? Eu quero orar, você em casa também. Eu vou fazer a primeira oração. Primeiro que Deus ele possa abrir teus olhos. Que Jesus possa mostrar. Por essa palavra, a gente tem esse vislumbre do que realmente precisa ser mudado. Mas há muitas coisas. Há muitas coisas que podem fazer a pessoa sangrar espiritualmente. Enquanto esse sangramento não for cessado, ela vai perdendo vida.